A partir de agora, você fica com o programa Vendo Além. Apresentação Fátima Moral. Aqui pela sua MKK Web Rádio. Muito boa noite, prezados ouvintes. Com o final de ano que se aproxima, né? Estamos no dia 26 de dezembro e as expectativas para o próximo ano já começam, né? Estamos aqui para mais um programa especial com a Fátima, aqui na MKK. A Fátima, que é taróloga, radiestesista. Ela tem o programa Vendo Além, onde ela dedica uma boa parte do atendimento com esclarecimento de dúvidas e aconselhamentos individuais. Hoje vamos fazer uma consulta diferente, abrindo esse leque para falar sobre as previsões gerais para 2018. Antes de darmos início, é interessante a gente relembrar algumas previsões, não é, que a Fátima fez ao longo do ano passado, até um pouco antes, até porque não havia um programa específico como o que está sendo feito hoje. Não é mesmo, Fátima? Olá, boa noite, gente. Hoje nós estamos num formato um pouquinho diferente. Então, hoje eu sou a entrevistada da noite. E vamos aí, né? Fazer as nossas previsões e nos preparar para o ano de 2018. Ok. E como ocorreram essas outras previsões? Não havia um programa? Na verdade, foram feitas... De que maneira? Sim, como não existia um programa, mas eu tenho minhas turmas de baralho cigano presenciais. Então, assim, a maioria das previsões foram feitas em sala de aula, até mesmo junto com as minhas alunas, né, para que elas pudessem experienciar, ter um contato um pouco maior daquilo. Nossa, a gente viu nas cartas, aquilo aconteceu. Né? Então, assim, foram todas feitas com esse cunho mesmo, para que as pessoas aprendessem a fazer a leitura de cartas. Bem interessante. Bom, eu vou até enumerar, né, esses ensaios, né, que, por assim dizer, acabaram ficando mais na área da política, mesmo porque era um assunto que estava fervilhando muito aí, né, nesse último período de ano e meio, né, e pelo jeito vai continuar assim por mais algum tempo aí. Então vamos citar alguns exemplos, né, que a gente viu. Por exemplo, foi falado que a ex-presidente eleita não sairia por iniciativa própria, né, mas seria afastada. Essa previsão foi feita em 1º de janeiro de 16 e o fato ocorreu em 31 de agosto do mesmo ano. Ou então que o presidente interino iria ter um susto e se preocuparia muito com a saúde, mas que apesar de várias pressões, né, ele iria caminhar até o fim do mandato dele. Ou então que um homem de extrema confiança do ex-presidente falaria muitas coisas comprometedoras. Essa previsão foi 18 de novembro de 2016 ainda. Então, mais um outro ponto interessante, nas eleições americanas, né, foi tomado o exemplo do Trump, que o Trump iria ganhar. E isso Sim. contrariava naquele momento todas as pesquisas, né, que a previsão dava para Hillary. Sim. E a previsão foi feita em 7 de novembro, muito próximo da eleição. O fato ocorreu em 9 de novembro. Então as más línguas chegam a dizer até que o próprio Trump não acreditava que iria ganhar, né? De qualquer modo, tudo isso já foi, né? Vamos então olhar para 2018. Legal falar, as pessoas aqui, a gente está falando com o Brasil, mas na nossa cidade também nós tivemos as eleições e da maneira como nós colocamos quem seriam os candidatos, se deu mesmo, primeiro, segundo e terceiro lugar. Né? A ordem da eleição, da votação... São Caetano do Sul. A ordem dos votos foi exatamente a que foi falada. É interessante. E a oposição estava se colocando como primeiro lugar na pesquisa, e até como as pesquisas, preferida, né? Mas a gente acertou. Verdade. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho sobre as influências, né, e as previsões para 2018. Então vamos situar os ouvintes primeiramente sobre as influências astrais, né, para o ano, e o que isso pode trazer de bom ou não, né, como é que vai funcionar. Exato. Todo ano, né, a gente começa a se falar sobre o regente.
o regente do ano. E quando a gente se costuma muito falar dos orixás que vão reger o ano, que vão reger aquele período. Essa eleição dos orixás, ela é feita de uma maneira assim, bem interessante, porque geralmente um pai de santo, um mão de Fá, bem famoso, bem conhecido, joga os búzios e vê ali uma energia e acaba soltando na mídia que é regência de orixá tal. E aí todos os terreiros acabam seguindo esse conceito. Temos também cada terreiro que determina ali naquela casa qual é a energia que se precisa, então eles elegem um orixá, né? No ano de 2017, foi um ano regido por Saturno, e o orixá que rege Saturno é o Omolu. Como nós passávamos por uma fase de grande crise, em que nós precisávamos muito desse fator expansor e de prosperidade, Oxóssi acabou sendo eleito, né, para reger o ano de 2017, porque o povo brasileiro precisava muito da força de Oxóssi. Então, este ano, por isso que acabam vendo algumas controvérsias de orixá. É tal orixá, é tal orixá. Então, vocês vão ver por aí várias pessoas falando um orixá tal. Por isso que eu queria explicar. Astrologicamente, nós estamos entrando num ano que será regido por Júpiter. E quem rege Júpiter é Xangô. Então, o nosso ano de 2018, ao meu ver, é regido por Xangô. E claro que a gente aceita todos os outros orixás aí que tem o axé para nos direcionar, né, nos nossos problemas e no nosso dia a dia do ano. O que a gente tem que pensar, e todo mundo também consegue já observar, é que a cada ano novos desafios eles são propostos para a humanidade, e isso acontece para que nós tenhamos a nossa evolução. Por mais que ao nosso redor todas as coisas parecem caóticas, nós sabemos que tudo isso está acontecendo porque nós estamos passando por um processo de transformação coletivo. Então, quando nós vemos o caos, nós devemos ter a consciência de que há uma ordem no caos e que o caos é necessário. Então, eu gosto muito de exemplificar uma pessoa que vai fazer uma limpeza no armário dela. Primeiro ela abre o armário, ela tira todas as roupas que não servem mais, ela primeiro faz uma bagunça na casa para depois colocar aquilo em ordem, né? Então, esta bagunça que nós podemos falar, nossa, o nosso mundo está uma bagunça, o Brasil está uma bagunça, isso é o caos, e o caos é necessário, né? Nós ainda estamos num ano de Saturno, e Saturno ele tem esta energia de encerrar ciclos. Saturno, quem quiser assistir os vídeos, né, no começo do ano, final do ano passado, que eu falei muito sobre o ano de Saturno, que Saturno ele é muito rígido. E eu falei que seria um ano difícil, mas um ano maravilhosamente difícil. Porque assim como o caos, a dificuldade nos transforma, a dificuldade nos fortalece. E foi necessário que tudo que não era divino, tudo que não estava alinhado com o divino, tudo que não estava fortalecido, caísse por terras. É como um edifício que está caindo, e você vai lá, passa um trator, você limpa aquele solo para construir um edifício novo. É necessário o caos, é necessário fazer este alicerce. Então, assim, estamos saindo do ano de Saturno, da regência de Saturno, mas astrologicamente nós vamos passar os próximos 36 anos
com a influência de Saturno. Então, Saturno, ele é muito rígido, ele gosta de pessoas decididas, de trabalho, e tudo que não está bem, ele vem encerrando. É como Omulu, o senhor da morte, né? E agora nós estamos entrando no ano que vai ser regido por Júpiter, e Júpiter traz pra gente uma característica expansora, uma característica de prosperidade, mas sempre com esta influência de Saturno. Então, queridos ouvintes, queridos amigos, essa época do fim do ano, o ano astrológico vai começar em março, e essa época, então até março, a gente ainda está um pezinho em Saturno, um pezinho em Júpiter. É a hora de desapegar. A gente precisa aceitar que muitas coisas chegarão ao fim em nossas vidas, e a gente precisa se preparar para elas, para encerrar esse ciclo. Então, 2018 vai ser um ano excelente para quem aproveitou o ano de Saturno, para quem limpou tudo o que tinha que ser limpo. Então, agora, com solo limpo e firme, nós vamos colocar os nossos alicerces para a gente ter o nosso ano de prosperidade, de abundância e de crescimento. Júpiter, ele é expansão. É época de iniciar coisas, de ampliar e prosperar. Só que nós temos que ter um pouco de cuidado com essa expansão. Porque quando a gente fala em expansão, todo mundo pensa na expansão da prosperidade, graças a Deus. Mas a gente pode expandir também coisas que não são muito boas. Por isso, a gente tem esse tempinho para ver o que eu quero expandir no próximo ano. Então, se ainda existe uma situação que não está muito legal, é a hora de terminar, porque senão você vai para 2018 e vai começar a expandir o que não é legal também, tá? Então, 2018 vai ser um ano muito ótimo para parcerias profissionais, parcerias amorosas. Para esse final de ano, virada do ano, é um ano de usar muito dourado, amarelo e o branco, né? O ano de 2018, nós temos aqui uns cristais também. Está se falando muito na rolita. Eu particularmente adotei para mim como pedra do ano a pirita, porque ela é esse dourado, ela traz a prosperidade, né? Por que a pirita traz a prosperidade? Ela te coloca num estado de inquietação para que você busque a sua prosperidade, para que você trabalhe. E o olho de tigre, né? O olho de tigre, que é uma pedra forte de foco e é uma pedra de Xangô também. Agora, a gente falando aqui da numerologia, usando o tarô para exemplificar, nós temos 2018 e o número 18 aqui no tarô é a carta da Lua. A carta da Lua, ela nos fala de magia, de intuição. Então, é um ano muito bom para magia. É um ano bom para estudo. Estudo de magia. Perfeito. Então, se você está pensando em fazer algum curso, se desenvolver nesta área, 2018 é o ano. É um ano também em que a gente tem que cuidar muito das nossas emoções, porque a carta da Lua, ela fala de emoção, é uma carta que traz uma certa melancolia. Então a gente tem que tomar cuidado e também não esconder as emoções, tentar deixar as emoções e os nossos sentimentos um pouco mais expostos, tá? Então, somando 2 mais 1 mais 8, nós temos o número 11. O número 11, ele é um número interessante no tarô, porque uma linha segue a cabala, outra não, então há uma diferença das cartas. Em alguns tarô é a carta da força, em alguns tarô é a carta da justiça. E o que eu falei de Júpiter? Júpiter é Xangô, Xangô é a justiça, né? Então, quando a gente fala aqui na carta da força, essa carta nos traz um ano mental,
tá bom? Um ano, aí a gente liga esse mental com a magia, então é um ano de magia mental, para você usar mesmo a sua mente, e junto aí a carta da justiça, ela nos traz um equilíbrio. Então há uma necessidade de se equilibrar aqui a emoção e a razão, tá? Esse ano. Então, nós temos aqui o número 11 e somando 1 mais 1, nós temos o número 2, tá? O número 2 é a carta da papisa e é uma carta de grande espiritualidade. Então, tem tudo a ver com a lua, com o ano de magia. E a carta da papisa, ela também fala de estudos. Então, olha como os números acabam se juntando e falando a mesma coisa. Então, um ótimo ano para quem quer estudar, principalmente para quem quer estudar a magia. E é importante lembrar que nós estamos aí, então, entrando numa fase de grande expansão, de grande prosperidade, mas que cada um tem que fazer a sua parte. Entendi. Muito bom. Bom, como visão geral foi bem interessante, né? No próximo bloco aí nós vamos falar um pouquinho sobre as perguntas específicas. Aí a gente vai entrar mais em cada assunto aí que nós vamos comentar hoje, tá? Já voltamos. MKK é feita pra você. MKK, o som vem do coração, batendo a todo momento, tocando que é bom. Batendo a todo momento, tocando que é bom. MKK Web Rádio. Ok, estamos de volta. Vamos falar um pouquinho agora sobre as questões específicas, né? E como introdução, vamos falar sobre a energia geral para o Brasil em 2018. Como é que vai ser, né? A energia aqui para o nosso país, ela condiz muito com esse aspecto de Júpiter, tá? Veio para mim uma carta que está regendo todos os aspectos, e a carta do Sol, que é uma carta que fala de grande prosperidade, é uma fase de sucesso, né? Mas lembrando que nós temos a influência de Saturno, e Saturno, ele é rígido, né? Quando a gente fala aqui um pouquinho sobre o Brasil, né? Como que vai estar o Brasil nesse ano de 2018? Um ano bastante crítico e um ano bastante esperado por nós. Ele vai atravessar aqui uma grande fase de limpeza. Tá na hora, sabe? A gente vai passar por essa fase de separar o joio do trigo. Eu vejo que o povo brasileiro, ele vai continuar expondo as suas vontades, tá? Ele vai querer cortar tudo que não está certo. O que eu vejo é uma grande ação transformadora, é uma luta muito grande para limpar tudo. Mas fiquem atentos, porque o que eu vejo é que pode haver uma revolta muito grande com algum acontecimento de 2018. Opa! Então tá, vamos ver de repente mais detalhes disso a seguir, né? Mas vamos entrar diretamente nos temas agora. A gente começa com a parte mais sensível, né? Que mexe com o nosso bolso, os rumos da economia. Né? Estamos terminando um ciclo, digamos, forte e longo de retração, né? Que supostamente se encerraria em 2017, é o que parece, mas estamos mesmo? Como é que vai ser? Bom, aí aqui nós temos uma carta muito linda, é uma carta que eu adoro, que é a carta do julgamento, né? Então, assim, a nossa economia, ela tende a expandir. Como eu falei que Júpiter é essa expansão, nós começamos um ano, né, aqui em 2017, um ano de recuperação. Então, a nossa tendência para 2018 é continuar essa recuperação, tá? Mas a gente precisa tomar muito cuidado
porque muitas soluções que parecem libertar o país da crise econômica podem ter alguns contratempos e acabar frustrando as nossas expectativas. E assim, infelizmente, ainda muita gente vai se apropriar do dinheiro do povo, né? O mercado de trabalho, aparecem novas oportunidades, tá? Mas as pessoas, elas precisam tomar decisões rápidas para não deixar essas oportunidades passar, tá? Então vai ser uma coisa assim, que vai ter que ser muito rápida a decisão do povo brasileiro. Gente, não durmam aí no ponto, né? O mercado externo, ele ainda vai ver o Brasil como um país que não consegue se autossustentar, né? Um país que não consegue viver com o seu próprio dinheiro, e que está tentando ainda pôr panos quentes em muitas situações, e o povo brasileiro lá fora continua vendo como um povo iludido, né? Como um povo que, apesar de toda a dificuldade, está vivendo num mundo de... parte, né? Tem um amigo que gosta de falar, é o mundo de Alice, né? A gente está vivendo no País das Maravilhas. E isso tem tudo a ver com a época que nós vamos passar, porque a gente sabe que o brasileiro ama futebol, e quando chega a Copa... A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas quando chegar a Copa, os brasileiros esquecem toda a crise, né? Verdade. Agora eu quero deixar aqui uma atenção para vocês, e para parar e refletir e ver que a nossa crise, ela começou com uma Copa, né? Com a Copa passada. Ali o país afundou de vez. Né? Isso é uma opinião pessoal minha, não é que eu estou vendo nas cartas, eu gosto de deixar claro quando sou eu falando, né? Verdade. As relações internacionais, eu vejo que o país, ele tem possibilidade de desenvolver alguma coisa nova e alguma coisa transformadora, tá? Aqui aparece para mim reciprocidade, troca, união, um tendo que aceitar o outro. Algum acordo, talvez, alguma coisa. A gente vai ter uma melhora, tá? Uma pequena melhora, mas essa melhora vai vir como se fosse a mão de Deus pesando, a justiça, até para ver se nós aprendemos alguma lição, tá bom? Vai ser uma prova mesmo. E eu vejo que... embora tudo isso que eu falei, que as relações internacionais, outros países vão ter essa visão nossa, a gente vai passar a ser um pouco mais bem visto e como um povo que, apesar de viver no mundo das maravilhas, tem uma boa vontade. Está tentando melhorar, né? Isso. Ok. Bom, vamos então para outro tema agora que está muito ligado, né, à economia, que é a política, né? A gente tem aí a eleição, né, se aproximando, eleições para presidente, né, que é o maior cargo aí, e uma apreensão aí muito grande com relação a quem vai ser candidato, e se quem vai ser candidato vai continuar sendo candidato até lá, né, até as eleições. E, enfim, parece que nunca houve uma eleição assim tão indefinida, né, um começo tão indefinido como dessa vez, pelo menos não que eu me lembre, né. E a gente tem hoje aí um quadro onde o que se desenha é uma polarização. Nós temos um candidato bem à esquerda, né, outro bem à direita, não precisamos falar nomes, né, já fica meio implícito, né, e me parece que essa polarização acaba ajudando alguém que venha pelo centro, que consiga conjugar bem os dois extremos. Mas só que essa força central ainda não parece ter se apresentado, né? Como é que fica esse posicionamento aí pelo meio? Faz sentido com a situação que a gente está vivendo? Como é que vai funcionar? Como que é? Bom, primeiro eu queria deixar claro que esse programa está sendo gravado. Hoje é dia 29 de novembro, então até esse programa ir ao ar, que vai ser no dia 26 de dezembro, muitas coisas podem acontecer. Essa previsão nós fizemos no final de semana e algumas coisas já apareceram, né, de domingo até hoje. Então, uma delas era um grande nome aí, que provavelmente seria candidato, que é o Luciano Huck.
e ele já se posicionou que não vai ser candidato. Então, hoje, 29 de novembro. Falando no geral, primeiro, a gente vê aqui uma carta que veio, a carta da Justiça, né? A carta da Justiça e um 3 de copas veio aqui, né? Falando um geralzão pra gente. Então, assim, nós ainda temos algum fato relacionado à justiça, que a justiça divina, a lei divina, que para nós, o povo brasileiro, vai ser um motivo de celebração. Tá? É uma pequena vitória, mas um grande motivo de celebração. Quanto aos candidatos, né, o que eu vi é que uma mulher ia tentar se posicionar pelo centro. E aí a gente, né, ainda no dia estava na expectativa do Luciano Huck, e em seguida ele falou que, né, não iria... Ele seria uma tentativa de candidato de centro, seria. Né? Então, assim, o que eu vejo que é uma mulher que vai tentar se posicionar pelo centro, e que essa mulher vai precisar de muitas alianças, tá? Mas eu vejo que ela vai ter muita dificuldade, e essas alianças vão acabar favorecendo. O nosso candidato aqui, que vai se apresentar pela esquerda, ele vai começar muito forte. Tá? Ele vai ter uma força muito grande, mas coisas encobertas talvez atrapalhem, né, essa candidatura, mas isso não que isso vá impedir de seguir em frente, mas talvez atrapalhe, tá? O candidato de direita, ele vai vir com algumas promessas, né, de mudanças radicais, mas eu vejo que é um candidato muito cru ainda. Isso é o que as cartas estão falando, tá bom? Não estou colocando nenhum nome na minha cabeça. Vem uma ingenuidade, tá bom? Mais ingenuidade do que maldade. E ele com algumas propostas novas, tentando algo novo. Mas resumindo tudo, o lado da esquerda vai vir bem forte e tem grandes chances aí de conseguir algo. Mas, independente do candidato que vença, a população não vai ficar contente não, tá? Muitas coisas, vai ter uma grande revolta da população, isso é fato. Tá? E muitas coisas ainda podem acontecer por causa dessas eleições aqui de 2018. Bom, então a gente já falou, inclusive, além da eleição, né, até dos próprios desdobramentos, né? Nós estamos falando aí de algum efeito aí até pós-eleição. Isso. Então, ainda falando de política, então, agora vamos virar um pouquinho. Não, eu ainda tenho mais uma coisinha aqui para colocar. Então, vamos em frente. O que acontece, né? As nossas perspectivas aqui, me vem a roda da fortuna, e nós temos um 8 de espadas, tá? Essa carta, as pessoas aí que entendem o tarô sabem bem o que se trata, mas pela figura a gente consegue ver uma mulher que está sendo exposta, né? Então, assim, vai ser um período muito conturbado mesmo, de altos e baixos. E essa carta, 8 de paus, o 8 de espadas, ele fala muito de grandes escândalos vindo à tona, de armadilhas, tá? De pessoas que acabam sendo expostas por alguma armadilha. Bom, né? Vamos aguardar para ver o que a gente do que as cartas estão falando, né? Mas essas duas cartas aqui estão bem representativas na política esse ano.
Aí, assim, como se não bastasse, né, a situação aí, o meio ambiente preocupante aqui no Brasil, vamos virar um pouco agora para o que se passa lá fora, né? E aí onde tem, né, a política internacional, onde tem um atrito aí que é preocupante para o mundo inteiro, é aquela história entre a disputa entre o presidente americano e o norte-coreano, né? Temos aí uma queda de braço muito forte, né? Ameaças, inclusive riscos de uma guerra que pode se alastrar aí para a região toda, e uma guerra pesada. Então, será que a coisa está tão complicada assim mesmo? Tem alguma perspectiva das coisas se acalmarem para o ano que vem? Como é que fica esse desdobramento? Pois o Trump, ele tem muito mais aliados que a Coreia, né? Uhum. Então, o Trump, ele tende a prevalecer, não só pelo poder dele, mas também em função dessas alianças que ele tem. E a Coreia, aqui nas cartas, ela aparece ainda muito sozinha, né? Tentando se proteger, tentando criar, aparecem uns muros assim em volta, sabe? Tentando criar uma barreira, né? Mais solitária nessa briga. É verdade. Bom, então tá. Para a sociedade em geral agora, voltando, né, como é que ficam as influências? Vamos ter um ano aí com mais perspectivas de tolerância, boa convivência, o que dá para dizer nesse aspecto da sociedade como um todo? Vamos lá. A intolerância religiosa, infelizmente, ainda vai continuar. Embora a gente esteja entrando numa época em que as pessoas têm que se elevar espiritualmente, o que tem que não é o que vai acontecer. As pessoas não vão ter ainda essa elevação, né? Então tende a continuar muito a intolerância religiosa. Por outro lado, a parte racial tende a melhorar um pouco, né? Nas previsões que nós fizemos no domingo aparecia, e aqui continua aparecendo, né? A intolerância racial dando uma amenizada, tende a melhorar, né? E a religiosa ainda não. Muita briga ainda. Ok. Bom, e de acontecimentos marcantes, né? O que sejam naturais ou não naturais, né? Fenômenos naturais ou não, o que 2018 nos reserva, né, em termos de acontecimentos, o que vai estar nas manchetes. E olha só que engraçado que agora está me saindo uma carta que é a carta da montanha, é a carta de Xangô, né? Xangô é a pedreira, enfim. Ainda alguns fenômenos, mundialmente falando, ligados ao ar e água, tá? E novamente tivemos isso em 2017, né? Novamente aqui, eu tirei essas cartas, no domingo estou tirando de novo, vem de novo aqui a âncora, né? E essa carta estava muito associado com ar e água e âncora. Então, na minha cabeça veio aí um avião caindo no fundo do mar. Mas vamos lá, vamos se ater mais a esses fenômenos naturais, né? Porque o avião não é um fenômeno natural. Não. Mais água e ar, isso para o mundo, mundialmente falando. Alguns problemas também relacionados a doenças, tá? Alguns vírus, epidemias, alguma coisa grave que pode aparecer por aí, que me veio a carta do Papa, é uma carta que nesse aspecto fala de doenças, né? Doenças graves. E no Brasil, o que eu vi foram alguns problemas relacionado à terra, problemas com plantações, alguma coisa nesse sentido. Talvez alguma coisa com o clima, não se sabe, né? Mas não se sabe, intervenha mas na plantação. Vai intervir. Ok, né? Bom, mudando um pouquinho, né, para o ramo de trivialidades aí, aquela pergunta chavão, né, que muitos fazem aí nas previsões com relação às celebridades, né, que notícias de repente, que acontecimentos, né, marcantes aí a gente pode ter no ano.
essa parte de celebridades, é claro que para eu fazer uma previsão dessa, eu ia ter que ficar vasculhando a vida de todo mundo, né? O que particularmente... Perguntar nome a nome, né? Eu, né, não acho bacana, mas enfim, sempre existe uma curiosidade. Claro que esse tipo de estudo, né, a gente faria com a pessoa vindo se consultar e perguntando. Sim. Mas atendendo aí, pelo menos aí a curiosidade do povo, a única coisa que eu tenho a dizer é que o Silvio Santos precisa tomar bastante cuidado com a saúde, tá? E aqui eu tô vendo de novo, Silvio precisa fazer exames... mas hoje já saiu uma carta aqui que fala de cura, né? Uma carta boa, mas é relacionado à saúde. Silvio Santos precisa tomar cuidado com a saúde. Porque a gente fala em celebridade, sempre vem as pessoas mais marcantes, né? Sim. Xuxa, Silvio Santos, Angélica, Luciano Huck, e assim vai, né? Mas eu vou me ater só ao Silvio Santos, que é uma pessoa muito querida, aí fazer uns examezinhos de rotina. Ok. Bom, mudando de assunto aí mais uma vez, agora outra pergunta chavão. Agora vão querer me matar. Em ano de Copa. Uma pergunta chavão em ano de Copa, né? Que não dá para escapar. Então, quem chega forte lá na Copa da Rússia, parece que o Brasil já deu uma aliviada, né, no trauma do 7-1, começa a reconquistar uma autoconfiança, né? E só que, né, o esquema de jogo parece ter sido encontrado, mas quem pode ser a pedra no sapato no caminho aí, né, de mais uma Copa? O que então, acontece? Então vamos lá, né, gente? Ainda é cedo para se falar em Copa. Mais perto a gente faz aí as previsões. Mas eu vou dizer o que é que os oráculos estão me falando neste exato momento. A Alemanha vai vir bem forte, tá? Ela vem bem forte de novo. E o Brasil que se cuide. Porque assim, se o Brasil encontrar a Alemanha, é capaz de não ganhar o jogo, não. Opa! Tá? Por outro lado, nós temos a Argentina, que parece que vai preocupar mais a seleção brasileira do que a própria Alemanha. Né? Brasil. Então vamos lá, né? Brasil ganha! E agora? Não, Brasil não ganha a Copa. Não ganha. Não. Por um lado, é triste porque o povo brasileiro aguarda ansiosamente essa vitória. Por outro lado, eu acho bárbaro porque nós não devemos colocar a nossa felicidade de futebol e misturar com a política. E infelizmente o povo brasileiro faz. Tá? Faz. Ainda não está muito claro quem ganha, tá? Mas assim, o que a gente viu aqui, o que eu vi nas cartas é que a Alemanha e a França vão estar muito bem. A Rússia deve chegar mais longe do que a gente espera. Mas assim, né? Aos tropeços, né? Devagarzinho, me parece que ela chega mais longe do que a gente espera. Outros países que de repente possam se candidatar aí. A gente tem Inglaterra, Espanha, Portugal, né? O que parece que também não estão com muita força. Mas eu prefiro falar um pouco mais mais perto, né? Mais perto da Copa. A gente pode fazer outra rodada. Ok. Bom, é isso aí, né? Então a gente está se aproximando aí mais do final, né? E alguma mensagem, né? Assim, um resumo, alguma mensagem que seja interessante passar, né? Para os ouvintes, um recado, né? Ou um resumo do que foi dito, né? Vamos lá, gente. Nós brasileiros ainda vamos precisar de muito equilíbrio e paciência, tá? Embora as coisas, né, vão estar encaminhando, as coisas continuam sobre uma influência de Saturno, e Saturno é o senhor do tempo, é a demora, é aquilo que parece que vai, mas não vai. A gente vai ter esta sensação
de ter que esperar muito para as coisas acontecer. Então, é uma espera longa e nós temos que trabalhar muito com equilíbrio, tá? Manter sempre o pé atrás, mesmo vendo as coisas melhorar, né? Temos que ter um pé atrás, porque eu já falei aqui que muitas decisões que vão parecer boas podem... o tiro vai sair pela culatra, né? Aqui no começo eu já falei. É um ano que colabora muito com a sua ascensão espiritual, mas as pessoas não vão tender a isso, tanto que nós vimos que a intolerância religiosa vai continuar, né? Então, assim, é um puxão de orelha que eu dou no povo que está me ouvindo aqui. Gente, vamos nos elevar espiritualmente, vamos aproveitar esse ano para isso. E o que eu quero deixar claro é que tudo que a gente vê nas cartas, né, são sempre tendências. As cartas jamais são ditadoras severas do futuro das pessoas, né? Mesmo porque nós temos o nosso livre-arbítrio e isso pode interferir e modificar qualquer situação de acordo com o nosso livre-arbítrio e o nosso merecimento. Muito bom. Ok. A gente vai ficando por aqui com relação às previsões, né? A Fátima gostaria... Como que tá o nosso tempo? Que hoje eu me perdi, gente. Então ainda tem um minutinho para falar com eles. Tá, ok. Eu gostaria de falar sobre um workshop que eu, junto com a Cláudia Barros, a coach Cláudia Barros, nós estamos promovendo, tá? É um treinamento. Nós agora em dezembro eu vou fazer, vocês agora estão ouvindo, então já foi feito, né? Mas eu estou gravando em novembro, então vou fazer. Eu vou fazer uma palestra que fala de princípios básicos da prosperidade para 2018 e baseado na astrologia, né? Com essas tendências de Júpiter, baseada na física quântica e, claro, colocando toda a minha experiência pessoal. Primeira vez que eu vou abrir mesmo minha intimidade com tudo que aconteceu comigo. Eu vou fazer esta palestra sobre os princípios básicos de prosperidade. E um dos princípios básicos é você fazer uma aliança com você mesmo e você se planejar e se programar para o ano de 2018. Então nós vamos aproveitar a virada do ano astrológico e vai ter esse treinamento em março. Então informações sobre o treinamento no meu site fatimamoral.com.br. Vai ser um dia de treinamento. Nós vamos falar sobre esses princípios. Nós vamos ver, inclusive, porque as pessoas gostam muito de dizer que é o karma, né? É karma. Então esse ano não vai. Nós vamos ver se é seu karma, né? Porque existem os anos kármicos. Então, de acordo com a numerologia, a gente vai ver se é um ano kármico para você. E se não for, meu filho, vamos lá, vamos batalhar, vamos usar os princípios básicos da prosperidade que todos deveriam seguir. E vamos nos planejar para 2018. E eu vou contar muitas coisas para vocês de como eu apliquei esses conceitos na minha vida, de como eu consegui me recuperar de tantos problemas que eu tive, né, que não foram poucos, uma falência, dívidas, mortes, enfim. Porque uma coisa é você ver uma pessoa que está aqui, centrada, lhe falando, e você não sabe o que tem por trás dessa imagem, né? Porque a imagem, eu posso vender para você aquilo que eu quero que você ache que eu sou. Então, este treinamento é para mostrar que eu sou alguém como você, que eu tenho as mesmas dificuldades que você, os mesmos problemas, né? Porque as pessoas gostam de se colocar num papel de vítima. E eu vou ensinar como usar ferramentas e a mente para conseguir tudo aquilo que você quer em 2018. Eu e Cláudia Barros estaremos nesse treinamento. Então era esse o recado. Esse treinamento
não é algo que eu quero fazer sempre, porque eu acredito que são pessoas escolhidas que estarão lá, porque eu estarei expondo minha vida, né? E não é algo que a gente faz a todo momento. Existe um propósito por todas as minhas dificuldades que eu passei. Eu sempre sabia que existia um propósito para aquilo e eu falava com Deus: Senhor, se eu estou passando por essa dificuldade, que seja para ajudar alguém, pelo menos uma pessoa, porque Deus é Pai, Deus é amor, e Deus não coloca dificuldade na vida das pessoas à toa. Deus não tira a vida de pessoas queridas à toa. Deus não coloca um câncer numa criança à toa. Então, um propósito maior se tem nisso tudo, e eu tive o meu propósito e eu não posso me calar. Ok. Não, ok, recado dado. Foi muito interessante, né? Teve aí várias coisas para a gente pensar, né? E muita coisa forte aí chegando em 2018. Então vamos ficar bem estruturados, né? E fazer, né? Do limão à limonada, né? Como se fala, e ajudar na nossa própria vida e automaticamente, cada um fazendo o seu papel, ajudar na sociedade também. Só lembrando então, mais uma vez, site fatimamoral.com.br. O treinamento é Aliança 2018, comprometa-se com você mesmo. E o WhatsApp 11 99892 6689. E eu quero aproveitar a agradecer aqui a toda a família MKK. Gratidão Sol, tá aí. Gratidão a todos vocês que me acompanham pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube, que estão aí na nossa jornada. Gratidão pela audiência, gratidão a Deus e aos meus orixás amados. Feliz 2018, né? Com certeza, um ótimo 2018. E gratidão imensa, positividade e namastê.